Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal e retoma carreira jurídica após trajetória política. Saiba tudo, também na Fórum. Ministro será empossado em cerimônia, com cerca de 900 pessoas. Ele deve estrear na corte com um processo apresentado pelo PSB, que é o partido dele, inclusive. O ministro Flávio Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira para assumir a cadeira anteriormente ocupada pelo ex-presidente da corte, Rosa Weber. O ex-ministro da Justiça retorna à sua carreira jurídica após quase 2 décadas no mundo político e deve permanecer no cargo até 2043. A sessão solene está começando no horário que eu estou gravando essa live e terá cerca de 900 pessoas entre autoridades, amigos e convidados. O evento está sendo transmitido no YouTube. A lista de convidados é maior do que a registrada na posse de Cristiano Zanin em agosto do ano passado, ao contrário do ex-advogado do presidente Lula, que recebeu nomes do âmbito jurídico e da advocacia. Dino deve ser saudado por integrantes do Congresso Nacional, com quem compartilhou a sua vida política. Com 55 anos, o ministro pode exercer a sua função no Supremo por mais 20 até 75, idade máxima para aposentadoria compulsória, ou seja, ele deve permanecer na corte até 2043, mesmo ano previsto para a aposentadoria de Alexandre de Moraes. Os demais magistrados devem se aposentar entre 2028 e 2050. Sua antecessora, Rosa Weber, aposentou-se em setembro, antes de completar a idade limite de 75. A ex-ministra foi a primeira a deixar o Supremo por aposentadoria compulsória antes de completar o mandato como presidente do tribunal em 2012, quando semelhante situação aconteceu com o ministro Aires Brito. Processos na mão de Dino. Dino herdará um total de 343 processos quando assumir a função de ministro do Supremo, uma soma de 106 recursos e 237 ações que eram de relatoria de Rosa Weber. O ministro deve estrear na corte com uma ação apresentada pelo PSB acerca da análise de regras das chamadas sobras eleitorais, surgida na mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. Serão julgadas as 3 ações em conjunto, a proposta pelo PSB e o Podemos e outras 2, de autoria da Rede e do PP. As sobras eleitorais começam a ser julgadas nesta quarta-feira, com um placar de 3-2 pela derrubada das atuais regras, um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques, porém, suspendeu o julgamento que deve voltar na próxima quarta. O resultado do julgamento pode alterar a composição das bancadas da Câmara, uma vez que a ameaça de perda de mandato de 7 parlamentares, sendo 4 do Amapá e outros 3 de Roraima, Tocantins e Distrito Federal. Assuntos sensíveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro também devem passar pelas mãos de Dino, como a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, indultos natalinos concedidos durante o governo anterior e a descriminalização do aborto. CPI da Covid. O ministro deve ser relator de um dos pedidos preliminares de apuração enviados pela PGR com a conclusão do relatório final da CPI da Covid do Senado. A comissão foi instalada em 2021 para investigar as omissões do governo federal e a falta de oxigênio em Manaus durante a pandemia do novo coronavírus. A gestão de Augusto Aras, ex-procurador-geral, solicitou o arquivamento de 9 das 10 investigações preliminares. Segundo o pedido efetivado pela vice-procuradora-geral Lindor Araújo, as ações judiciais eram ausentes de mínimos elementos de convicção capazes de suportar a instauração de inquérito ou a deflagração de ação penal no caso concreto. O relatório final da CPI da Covid aponta apuração por incitação de crime realizada pela família Bolsonaro e nomes recorrentes da extrema-direita, como o ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e os parlamentares Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi e Osmar Terra. Indultos natalinos. O ministro também terá acesso aos processos acerca dos indultos natalinos concedidos por Bolsonaro quando ainda ocupava o Palácio do Planalto. Nos últimos dias de seu governo, o ex-presidente assinou um decreto publicado no Diário Oficial da União que permitia o perdão de pena a agentes de segurança. O indulto concedia perdão de pena aos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública, policiais civis, militares federais, bombeiros condenados por crime na hipótese de excesso culposo, ou por crime culposo, quando não há intenção de cometer o delito, desde que tenham cumprido pelo menos 1/6 de pena. A medida também qualifica a permissão de policiais condenados por crime praticado há 30 anos, que não era considerado hediondo na época, como é o caso dos policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. O Movimento Nacional
de policiais antifascismo avaliou que a decisão poderia ser um incentivo à continuidade dessas práticas criminosas e favorece as milícias. Descriminalização do aborto. Flávio Dino não votará na ação de descriminalização do aborto, uma vez que a ex-ministra Rosa Weber apresentou seu voto antes da aposentadoria. A magistrada votou para que o aborto deixe de ser crime no país, se provocando até a 12ª semana de gestação. Contudo, ele deve herdar uma ação apresentada pelo PL em setembro deste ano, que pede punição para abortos provocados por terceiro seja equiparado ao crime de homicídio qualificado. Como Dino chegou ao Supremo Tribunal Federal? O então ministro da Justiça, Flávio Dino, foi indicado ao Supremo por Lula em 27 de novembro de 2023. 2 semanas depois, o maranhense passou por sabatina simultânea com Paulo Gonet na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. O então ministro da Justiça teve o seu nome aprovado por 17 votos a 10 na CCJ, enquanto o plenário da Casa o aprovou por 47 votos favoráveis e 31 contrários. Com a aprovação do indicado, o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, foi nomeado para o comando da pasta em 11 de janeiro deste ano. O decreto de nomeação de Flávio Dino para o Supremo foi publicado no Diário Oficial da União em 31 de janeiro, data em que ele deixou o Ministério da Justiça e voltou a exercer o seu mandato como senador. Sua carreira jurídica teve início desde a formação. Dino é formado em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE, foi ex-juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, cargo que ocupou de 94 a 2006. No período, ele representou a categoria presidindo 2 anos a Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e integrando o Conselho de Justiça Federal e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, onde ocupou o cargo de secretário-geral. No Supremo, ele foi juiz auxiliar do gabinete do ministro Nelson Jobim, que se aposentou em 2006. Naquele ano, ele foi eleito como deputado federal pelo Maranhão entre 2007 e 2011, passou a dedicar-se à trajetória política, presidiu a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, e em 2014, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, elegeu-se governador do Maranhão, com 64% dos votos válidos no primeiro turno. O então governador foi reeleito em 2018 e em 2021, quando se filiou ao PSB. Em abril de 2022, renunciou ao cargo de governador para concorrer ao Senado, ao qual foi eleito por 2 milhões de votos nas eleições de 2022. Com a vitória de Lula do pleito presidencial, Flávio Dino foi nomeado ministro da Justiça, no qual destacou-se na forte atuação política no combate ao golpismo bolsonarista e à extrema-direita. Agora, com a posse no Supremo, ele deixa em definitivo seu mandato como senador, cargo que será assumido pela suplente na chapa, Ana Paula Lobato, também do PSB. A solenidade marca o fim de 18 anos de carreira política e o retorno ao mundo jurídico que ele integrou por 12 anos. Histórico, né, gente? Histórico um cara como Flávio Dino voltando às origens, talvez aí para virar presidente depois, né, Dino? Vamos ver como é que vai ser aí as pretensões do nosso grande ministro da Justiça e agora ministro do Supremo Tribunal Federal.